Boa boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo. Essa conversa para a União Espírita Maria de Nazaré, que a nossa companheira Cleide nos convidou para falar sobre a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Vai ser uma conversa bem interessante. Mas antes, vamos rogar ao nosso Criador, ao nosso exemplo, Jesus, que nos acolha, nos intua, para que possamos desenvolver o tema e também que essas nossas vibrações atinjam o nosso planeta, que está passando por um momento muito especial da humanidade com esta pandemia, que nos faz refletir, que nos faz buscar no nosso íntimo recursos divinos para superá-la. E hoje não vai ser diferente, porque vamos conversar sobre uma obra que nós espíritas utilizamos bastante, o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente usa na nossa cabeceira para momentos como este, momentos mais difíceis da nossa jornada, poder ler e entender as mensagens que Jesus deixou na visão espírita. Nós vamos utilizar aqui uma apresentação para facilitar a nossa conversa. Aqui está essa obra. O Evangelho segundo o Espiritismo ele foi lançado a 15 de abril de 1864. Então, portanto, fizemos, no mês de abril deste ano, 157 anos desta obra. E aí vem algumas reflexões. Nós entendemos realmente o objetivo dela. Kardec é comum em suas obras fundamentais, que nós vamos vê-las aqui, começar com uma introdução. Só a introdução merece um estudo apurado, mais tranquilo, sobre a visão espírita. Com exceção do livro O Céu e o Inferno, ele, que nas suas primeiras edições tinha uma introdução, na última que nós costuma circular, nós não temos. Mas vamos, então, ver esta grande obra com esses dois atores, nossos conhecidos, Allan Kardec, como fundador da doutrina espírita, e Jesus, nosso guia, e inspirador e coordenador desse trabalho. Então, uma questão que Kardec coloca logo no início, a título de prefácio, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, colocou assim, eu peguei só uma parte. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Isso aqui é um parágrafo dessa mensagem. Kardec apõe logo no início deste livro, porque já dá o tom do que vai ser o conteúdo dessa obra. Então, quando nós vamos analisar a doutrina espírita, a gente verifica que ela teve duas fases. Uma fase que a gente chama da própria doutrinária, com a publicação do Livro dos Espíritos em 1857, né, 163 anos atrás. E vamos ver o livro Instrução Prática, de 58, o livro de 59, O que é o Espiritismo, e em 1861 ele conclui essa fase com o Livro dos Médiuns, que substitui Instrução Prática. Então aqui vemos que a base dos princípios espíritas estão lá no Livro dos Espíritos. Depois ele faz a Instrução Prática, que é o embrião do Livro dos Médiuns, mas serviu por 3 anos como guia para a formação de grupos, formação de médiuns, de sociedades espíritas. O que é o Espiritismo? É um livro muito interessante, porque ele facilita as pessoas a adentrar na visão espírita. Kardec elabora ele em 3 capítulos, é um livro rápido, mas não é simples. Isso porque o Espiritismo, depois do Livro dos Espíritos, que é um livro mais profundo, de uma linguagem
mais complexa, de raciocínio, que requer um estudo mais lento, mais apurado, com cuidado, vamos por assim dizer. E como o Espiritismo estava entrando em todas as classes sociais, e ele verificou, isso nós supomos, lá em Lyon, na sua cidade natal, que os operários, já que era uma cidade operária, industrial, estavam aderindo ao Espiritismo. Então, ele, para facilitar a compreensão, escreveu o que é o Espiritismo, porque Kardec, como pedagogo, ele escreveu várias obras e também guias práticos de aritmética, de gramática, geometria, álgebra, para facilitar às pessoas a compreensão do conteúdo. Então, não seria diferente, ele fez o que é o Espiritismo e o Livro dos Médiuns, sim, esse mais consistente, que nós podemos dizer que é o livro mais científico da chamada codificação, não porque apenas traça o relacionamento e o desenvolvimento de médiuns, mas pela constituição de reuniões, constituição de sociedades espíritas. Mas a sua própria estrutura é um livro de ciência. A outra fase é chamada fase da aplicação, ou chamada fase para de estudos especiais. Aí vem 3 livros. O Evangelho segundo o Espiritismo, em 64, em seguida, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, e, por fim, em 68, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Então, vamos ver que este estudo especial que Kardec fez foi em cima dos evangelhos. Então, primeiro se constituiu a base doutrinária, o pensamento filosófico e científico, para aplicar no estudo do Evangelho. E é isso que nós vamos falar aqui, para entendermos o objetivo desta primeira obra, mas faz parte de um conjunto mais complexo, de uma estrutura pensada, que não foi alguém que acordou de repente com a vontade de fazer alguma coisa, não. Aqui tive um planejamento, lá no mundo espiritual. Então, nas questões do bem e do divino, não há improvisação. Há muito trabalho coordenado. Então, aqui nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo como o primeiro estudo especial realizado sob a ótica espírita do Evangelho. Mas, como Kardec o classificou o Evangelho? Ele coloca que, como os tempos, né, estão chegados, isso aqui é uma coisa muito importante, então, eu estou repetindo, por quê? Porque, como é algo planejado, requer que ele venha a seu tempo. Às vezes, nós nos desesperamos, queremos adiantar o tempo, atrasar o tempo. O tempo é a medida certa. Tudo ocorre no seu devido tempo. Nós não estejamos inquietos com relação ao tempo. A gente deve bem aproveitá-lo, mas as coisas só vêm no seu momento. Depois ele coloca que seriam restabelecido o verdadeiro sentido do Evangelho para dissipar trevas. Trevas aqui, escuridão. Mas vamos falar que é uma palavra para a ignorância. É isso? Então, vem restabelecer, nos tirar da ignorância do aprendizado dos evangelhos. E quando a gente sai dessa obscuridade, que é dada pelo nosso orgulho, por isso ele confunde a nós, porque quem é orgulhoso, como nós, vivemos na escuridão. Nós não vemos a luz, porque a luz, ela só vai vir do outro. Quando nós colocarmos o outro como fonte de conhecimento nosso, ele vai ser o reflexo da nossa mente. Aí a gente se enxerga. O outro é o espelho da nossa mente. Nós só vemos no outro aquilo que nós somos por dentro. Para o bem, para também as nossas críticas maldosas. Então, por isso
que quando restabelece o verdadeiro sentido dos evangelhos, nós saímos das trevas, do orgulho e vamos ter luz, conhecimento. Aí glorifica os justos. O que é glorificar os justos? Aqueles que entendem e praticam o evangelho. Está de acordo com a lei divina, com a justiça divina. Muito bonito, né? Só um parágrafo já dá para a gente conversar aqui a tarde inteira. Mas vamos ver. Kardec ele foi escrever, ele residia em Paris. Isso aqui é o mapa da França. E ele foi escrever na cidade de Saint-Adresse. Lá, olha, no mar, aqui no Canal da Mancha, bem próximo da Inglaterra. Então ele fez um retiro. Isso em 1863. Então, e aqui eu já vou trazer como é a participação dos espíritos nesta obra, porque essa obra foi inteiramente escrita por Kardec. E como é que ele fez? Ele existe no livro chamado Obras Póstumas, são escritos de Kardec, publicado após a sua desencarnação em 1869, isso foi publicado lá em 1890. Então ele recebeu uma comunicação no dia 9 de agosto de 63. Ele estava escrevendo o livro, lá em Santa Adresse. Então, ele remetia a carta para médios amigos dele, lá em Paris, e a resposta foi o seguinte: ó, este livro de doutrina, ou seja, é um dos livros fundamentais do Espiritismo, terá considerável influência, pois que explana questões capitais, importantes, não só para o mundo religioso, que vai encontrar nele as máximas do Cristo, que são necessárias para nós, para o mundo religioso, mas também a vida prática das nações, que poderá obter dele instruções excelentes. Então, aí já nota que é um livro que o plano espiritual nos preparou com muito carinho, com muito cuidado, porque ele vai servir para esse lado religioso do espiritismo, mas também para a vida prática de todos. Quando ele coloca nações, ele não está reduzindo aos espíritas, ele está falando para todo mundo, para qualquer crença, que isso é que é importante. E aí o espírito ainda coloca, olha, dizendo para Kardec: fizestes bem, enfrentando as questões de alta moral prática do ponto de vista dos interesses gerais, sociais e religiosos. Então veja que o espírito coloca, olha, Kardec, você não evitou nenhuma questão importante da vida humana. E que este livro vai ser de interesse geral, não é só religioso, mas também de interesse do mundo das relações sociais, do dia a dia, e dos interesses também dos religiosos. Tem a ver que é um livro mais amplo do que nós imaginamos, não é? A pessoa disse, não, é só a questão religiosa, não. Olha outra pérola que a gente pegou aqui numa comunicação, está lá em Obras Póstumas, agora de Paris, em 14 de setembro de 63. Aí o espírito coloca, porque Kardec, quando escreveu por médio, disse: converse com os espíritos e que eles me digam o que acha do livro que eu estou fazendo. Ele não disse nada a ninguém que escrevesse esse livro. Viajou quase 300 quilômetros para o norte da França e, num retiro, ele foi escrever o livro. E ele escreve para um médium e pergunta aos espíritos o que é que eles acham deste livro. Aí chegaram duas respostas. Aí o espírito disse para Kardec, na resposta lá: as minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti, Kardec. E que Kardec percebe no cérebro dele essas inspirações dos espíritos. Porque Kardec não era um médium ostensivo, que tinha uma mediunidade mais profunda, mas ele tinha uma mediunidade, como todos nós, intuitiva, bastante apurada. Então, as vozes íntimas dos espíritos era captado pelo cérebro de Kardec, com inspiração. Você veja que
O plano espiritual, quando concebeu a obra da codificação, a obra da doutrina espírita, colocou sobre os ombros de uma pessoa que não era um médium ostensivo. Era uma pessoa de muito raciocínio, mas muito intuitivo. E aí os espíritos dizem, olha, nós estamos falando com você e você está ouvindo. E mais do que isso, ele disse, olha, que a ação deles, então, era uma equipe que estava assessorando Kardec. Ele, nesse trabalho, ele disse que principalmente é do Espírito de Verdade, que é constante ao redor de Kardec. Então, foi um livro que teve a presença constante de uma equipe coordenada pelo Espírito de Verdade, que, na nossa opinião, e de muitos outros espíritas, é o próprio Jesus. Plano, olha, plano, então houve um planejamento. Plano que, segundo os meus conselhos ocultos, modificastes tão ampla e completamente. Isso é outra questão. Porque não é incomum a gente ouvir, eu recebi isso prontinho do plano espiritual, toda certinha, pronta. Não. Veja lá como é o trabalho sério e de profundidade. Kardec deve ter tido escrito, ter feito o esquema do livro, que nós vamos ver aqui, ó, algumas sugestões, né? Algumas hipóteses, como é o esquema do livro, que faz parte da introdução. Né? Eu estou começando do próprio índice do livro, né? Do prefácio, do índice, para a gente ter uma ideia desta obra. Então, os espíritos disseram, olha, o plano que, segundo o conselho dos espíritos, Kardec modificou muito amplo e completamente. Então, Kardec deve ter feito um esboço, e os espíritos, através da intuição, foi modificando o livro. E ele disse depois, eu só peguei alguns resumos, uma obra como a que elaboramos, veja que está no plural, de comum acordo, isso é importante para nós espíritas, necessita de recolhimento e insulamento sagrado. O que é que ele quer dizer? Olha, este livro foi elaborado em comum acordo. Quem? Kardec e os espíritos. Então, Kardec não estava passivo nesse trabalho. Por isso que ele não era um médium ostensivo que precisa da passividade. Não, aqui Kardec tinha intuição, mas ia para o papel aquilo que Kardec entendia que deveria ir, intuído pelos espíritos. Por isso que os espíritos não disseram, esta obra que nós elaboramos, os espíritos, somente não. Elaboramos em comum acordo entre eles e com Kardec. Kardec estava sozinho, recluso. Então eles disseram, esta obra precisava de um recolhimento, eles colocam até de um isolamento sagrado, um retiro espiritual, vamos assim dizer. Então Kardec tinha que estar absorto, fora do seu dia a dia, do lar, da sociedade parisiense de estudos espíritas, de estar respondendo às cartas, provavelmente o seu secretário fazia essas respostas em nome de Kardec. Então ele passou alguns meses retirado fazendo essa obra. Então, isso é importante para que nós entendamos que o plano espiritual, quando há uma decisão de trazer uma obra que impacta, que avança a humanidade, requer planejamento, requer escolher pessoas certas para aquela atividade, dar conselhos durante o trabalho. Então, isso também serve conosco quando nós vamos estudar. Então, por que nós fazemos uma prece no início? Porque a gente faz uma evocação para que os bons espíritos estejam conosco e possa nos suprir dessas vozes íntimas. O problema é que depois que a gente termina, aí vem alguém, às vezes, elogiar e a gente se sente orgulhoso, como se fosse tudo nosso. Não, em comum acordo. Temos que colocar os espíritos nesta equação da vida. Devemos agradecer a Deus e aos nossos amigos que nos intuem ao bem, porque se ficarmos sozinhos, a nossa tendência é o orgulho e o egoísmo e a vaidade. Não é bom, não é bem interessante? Que mais? Ora, mais um pouco lá de Obras Póstumas. Lá diz o seguinte: aproxima-se a hora
em que te será necessário apresentar, os espíritos dizendo para Kardec, apresentar o espiritismo como ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Eu grifei aqui para dar uma atenção a nós espíritas, porque é natural a gente ficar vaidosos, ufanistas. Não, o espiritismo é a terceira revelação, é a religião do futuro. Muito calmo, porque vamos ver que o espiritismo não é uma questão externa, de externalidades de ritos, de mitos, de cultos, mas é uma questão interior de profundidade. Porque se nós estamos recebendo uma mensagem depurada do Evangelho, nós temos que exemplificar. E às vezes não é isso que nós notamos conosco, não é? Ainda muito parecido com outras denominações que não tiveram essa riqueza de informação. Então, o Espiritismo, ele vai ser mostrado como a doutrina da forma que o Cristo ensinou nos primórdios do cristianismo, destituído das camadas de sincretismo, as camadas sincréticas que nós fomos adicionando do paganismo, de outras denominações, do materialismo. Então, houve um desvirtuamento lento. Vai dizer, estamos criticando? Não, porque nós, como encarnados em encarnações passadas, provavelmente estaríamos contribuindo para que a palavra do Cristo estivesse obscura, de forma que não se entendesse. E aí eles também colocam, e hoje estamos contribuindo para clarificá-la. Aproxima-se a hora em que a face do céu e da terra terás que proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã e a única instituição verdadeiramente divina e humana. Porque eles colocam divina e humana, para que a gente não perca a referência que a visão espírita, nós, como encarnados, temos a obrigação de cooperar com o bem, com o divino. Não é esperar tudo de Deus. Não. Eu fico aqui no meu canto e espero que o divino resolva meus problemas. Que eu não morra, que ninguém morra, que eu tenha uma vida bastarda, que aí começamos a fazer os pedidos. Veja, a nossa existência, a criação divina em nós, como espírito, é a parcela divina. O corpo físico é a materialidade, para que a gente expresse o divino no plano físico. Temos coparticipação e responsável por todas as nossas ações, pensamentos e palavras. Então, aí ainda conclui, com esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, o edifício da doutrina espírita começa a se libertar dos andaimes. Para que se coloca o andaime? Para fazer a construção. Depois de construído, tira o andaime. Agora, ela já se pode ver a cúpula que se desenha no horizonte. Continua incentivando a Kardec a continuar com as obras, porque ainda tem mais 2 livros, né? Pois sem paciência e sem fadiga, o modumento estará pronto na hora determinada, nem antes, nem depois. Kardec termina a Gênese e no ano seguinte ele desencarna, com ainda algumas obras em andamento. Isso é interessante. Existe um manuscrito onde Kardec está lá conversando com o Espírito Verdade. E o Espírito Verdade, através de médium psicográfico, né, escrevendo, lhe relata que Kardec estaria trabalhando sobre a moral, um livro sobre sociedade e espiritismo, magnetismo e espiritismo, religião e espiritismo. Interessante. Então, sem impaciência e sem fadiga, ou seja, não precisa estar virando noite o tempo todo, embora Kardec assim o fizesse. Então, ele vai estar pronto na hora que está definida pelo Criador, pelos espíritos superiores. Vamos ver agora a estrutura dessa obra. Então, Kardec, na sua introdução, agora entrando no assunto, né? Levamos algum tempinho para entrar no assunto, né? Mas a gente precisa entender a obra. Primeiro que diz que pode pegar os evangelhos e estudá-lo em
5 partes, embora na primeira edição Kardec só falou em 4 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, que a gente chama o Cristo histórico, né? O que é que ele fazia, como fazia, de quem de que são seus pais, onde ele morava, como foi a sua formação, como é que ele vivia. Podemos também olhar nos evangelhos os milagres de Jesus, as predições, ou seja, aquilo que ele profetizava, que falava sobre o futuro, as palavras que a igreja tomou para si e fez o fundamento dos seus dogmas, o céu, o inferno, o purgatório, o pecado original, a vida após a morte, esperar o juízo final, né? E o ensino moral de Jesus. Então, é essa forma de 5 partes que Kardec idealizou para, lógico, intuído, estudar os evangelhos. O que é interessante? Olha, estudar os evangelhos de uma forma, isso é uma forma científica, né? Você tem um método para estudar o evangelho. Kardec foi um dos pioneiros nisso. Isso nós só percebemos, embora com certeza pessoas mais capacitadas deviam ter essa visão, inclusive o professor Herculano Pires, a religião estudada como ciência, com método científico, isso é final do século XIX. Mas, em meados do século XIX, o período que Kardec viveu, foram também publicados poucos livros, chamando a atenção que os evangelhos, as religiões deviam ser estudadas de forma científica e não só teológica. Então, Kardec, quem faz o estudo da ciência da religião, da filosofia da religião, da história da religião, vai ver que Kardec foi um dos pioneiros a utilizar método para estudar os evangelhos. Isso nós devemos ficar assim, bem satisfeitos, porque isso faz parte da estrutura da codificação. Aí Kardec diz o seguinte, olha, dessas 5 partes, eu vou escolher a última, o ensino moral, para fazer o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas veja que coisa interessante. Ele, das 5 partes, tratou de 4. Vamos ver. Os atos comuns da vida do Cristo, Kardec não tratou. Quem tratou, em 1863, grave essa data, olha, foi Ernest Renan. Ele escreveu um livro chamado Vida de Jesus, que hoje, se nós formos ler, tem aí em pode baixar na internet, tem em qualquer livraria a preço acessível. A gente sofre impacto, porque Ernest Renan, ele é um diplomata, um historiador e religioso, ele trata Jesus como ser humano e tira aquela aura de divina, de mágico, que o cristianismo fez dele. E Kardec, ao ler esse livro, ele fez uma resenha na Revista Espírita. E ele pergunta aos espíritos, e este livro vai trazer impacto? Os espíritos dizem, olha, apesar de ter um cunho muito pessoal do escritor, esse espírito, né, Ernest Renan, espírito porque os espíritos estavam falando dele, mas ele era encarnado à época, é um daqueles espíritos que reencarnou com a missão de destruir o prédio da civilização antiga, da religião antiga. E causou um impacto danado este livro. A introdução é que Kardec ficou meio assim, porque ele deu uma pancadinha lá nos espiritualistas. Aí o que é que faz Kardec? Olha, se a vida de Cristo já está aqui, os atos comuns, o ensino moral, Kardec foi desenvolver no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas as palavras que a igreja tomou como dogma, ele trabalhou no céu e o inferno. E os milagres e as predições, ele trabalhou no livro A Gênese, que é a Gênese, são 3 livros em um. A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo. Então, 4 partes do estudo dos evangelhos, Kardec o fez. A vida de Cristo, comum, os atos, o Ernest Renan. Aí concluiu o trabalho. Tá vendo? Nada se improvisa. Agora vamos falar sobre o evangelho. Ora, quando a gente vai analisar a estrutura do evangelho, a gente vai observar o seu índice. Aí a gente diz, bem, mas o seu índice é cheio de capítulos, 28 capítulos. Mas isso tem uma lógica. A gente sempre tem que partir do pressuposto, quando vai estudar a doutrina espírita,
de forma mais profunda, nós vamos verificar que existe uma lógica por trás. Cosmin Massi, ele é campeão nisso, né? Porque o homem é doutor em lógica. Então, ele procura a lógica dos livros. Ele lançou um livro sobre a estrutura do Livro dos Espíritos, muito interessante. Então, quem tiver curiosidade, veja palestras dele sobre a estrutura do Livro dos Espíritos. Ele lançou um livro também falando sobre essa estrutura, e ele vai fazer com os outros livros. Bem, eu fui também verificar. Tinha alguma lógica? O que, que a gente nota? Que o livro começou depois da introdução, dentro da introdução, inclusive, os precursores do Espiritismo. Vê que coisa interessante. O livro começa com os precursores. Eu vou falar tudo, depois, com calma, a gente vai desdobrar. Os precursores do Espiritismo, depois o Espiritismo, a escadinha, as bem-aventuranças, amor e caridade, a missão dos espíritas e termina nas preces. Ora, veja só, a gente pode dividir ele em 6 partes, os 28 capítulos, com a introdução. Então, ficam 29. Por que Kardec iniciaria com os precursores do Espiritismo? Ele não falou nas outras obras anteriores, nas obras fundamentais anteriores, mas o que é o Espiritismo e instrução prática. Por quê? Porque, como é um estudo especial, utilizando os princípios da doutrina espírita, ele quis marcar essa obra iniciando por um aspecto histórico. Por quê? Este livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é um livro da ciência da religião. E a ciência da religião, ele toca na questão da história da religião. Então, veja como ele é pioneiro. A história da religião, ela veio se desenvolver no século XX, com 3 grandes atores da escola da fenomenologia da religião, Michel Eliade, nós temos Rudolf Ott, não é? E Van der Laas. Então, do início do século XX. Lógico que tem outras correntes do estudo da religião, da visão história, até Karl Marx se adentra neste, uma visão mais materialista, outros com a visão mais restrita à história, ao aspecto de fatos e dados e de datas. Mas Kardec aqui, ele se aproxima muito da forma fenomenológica do estudo da religião. Por quê? Porque diz que o pensamento em Deus, lá no livro dos Espíritos, né, na sua terceira parte, nas leis morais, na lei da adoração, diz que é inato. As pessoas já nascem com isso. Não depende de uma cultura para que a gente acredite em Deus. A criatura assim já sente. Não precisa de cultura para dizer-nos que há vida após a morte. Já é inerente a nós. Então, isso é um fenômeno. Já é dado. Aí ele diz, olha, o Espiritismo teve precursores. Aí ele coloca Sócrates e Platão como os precursores do cristianismo, por conseguinte, do espiritismo, porque o espiritismo é consequência do cristianismo. Sócrates e Platão, onde Kardec foi buscar isso? Sócrates, não chegou nada escrito de Sócrates para nós. A gente conhece Sócrates pelos seus discípulos, Platão, principalmente por Platão. E ele coloca lá textos que ele colheu nas obras que Platão narrava, sobre o que Sócrates falava, muito concernente com os princípios espíritas. Então ele botou os precursores, depois falou do espiritismo em si, né? Os primeiros capítulos, né? Depois ele foi falar do núcleo do cristianismo. Os precursores, o que é o espiritismo, e o núcleo do cristianismo, que são as bem-aventuranças. Está lá no capítulo 5º e 6º de Mateus, do Evangelho segundo Mateus. Também temos em Lucas, no chamado Sermão da Montanha, do Monte, em Mateus, e o Sermão da Planura, em Lucas, com ligeiras diferenças. Aqui as bem-aventuranças são 9. Kardec trata nesse livro boa parte delas. Na verdade, se a gente olhar mais apurado, são 10 bem-aventuranças, porque depois das 9 iniciais, no capítulo 6 de Mateus, mais à frente, ou no 7º, não falha a memória, tem mais uma bem-aventurança. Aí completaria os 10. Então, para quem gosta tratar essa questão do decálogo,
Então, veja o decálogo, veja as 10 bem-aventuranças, depois veja as 10 leis morais que Kardec fez, né? Para quem gosta muito de número, mas isso não é importante. Ora, Espiritismo, bem-aventurança, o núcleo do cristianismo, foi o primeiro discurso de Jesus sobre a ética cristã, está nas bem-aventuranças. Veio tratando do amor e caridade. Alguns capítulos tratando do amor e caridade. Então, Espiritismo, a ética cristã, o desenvolvimento da ética cristã, que é o amor e caridade. Não há como compreender o Evangelho. Não, a gente tem que evangelizar as pessoas. Na verdade, é tratar da ética cristã. De exercitar o amor e caridade. Isso é evangelizar. Não é decorar o que os evangelhos dizem, mas a ética, o exercício dos evangelhos que está nas bem-aventuranças, amor e caridade. Depois ele diz o seguinte, a missão dos espíritas. Porque ele tem a base, então é só a gente olhar para trás, tem as bases. Né? E para que nós possamos desenvolver bem a nossa missão, que é o exercício do amor e caridade, a gente tem que entrar em prece. Esse capítulo das preces foi tão importante que depois ele fez uma coletânea, ou seja, um livreto só com essas preces, à parte. Então, ele fez isso com o livro A Gênese, né? Com o primeiro capítulo do livro A Gênese, que é as revelações, né? Trabalhando as revelações, mostrando como o Espiritismo pode entender-se e entender-se como uma revelação, os caracteres da revelação espírita. Então, as preces, nessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, ela é importantíssima. Tem muito cunho doutrinário aí. Então, desde os precursores, terminando na prece, do Espiritismo, passando pela ética cristã, o exercício do amor e caridade, a missão do espírita e a prece para a gente se ligar como uma forma de evocação ao divino e aos espíritos amigos. Não é bem encadeado isso? Vale a pena conferir. Bem, no item objetivo desta obra, o que é que temos lá? Nós temos, primeiro, que o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, primeira coisa que assusta a gente de início, serve para todos os cultos. Nessa época, Kardec não pensou em Espiritismo como religião. Nem na Gênese. A gente pode conversar sobre isto. Ele entendia o Espiritismo como apoio às religiões. Tanto que ele disse na Revista Espírita, pega a de 62, a de 64, a de 68, tem 3 artigos de Kardec muito interessantes, né? Religião e Espiritismo, na de 64. Nós vamos ver Espiritismo é religião? Uma interrogação na de 68, lá de dezembro de 68. E em 62 ele também tem alguns escritos sobre, quando ele vai fazer algumas refutações a um padre, Cherné, e ele vem explicando que o padre foi dizer que o Espiritismo era uma nova religião. Aí ele foi dizendo por que não era. Então ele diz, olha, é terreno aberto a todos os cultos. Então a gente não estranhe se alguma pessoa de outra religião estiver com o Evangelho segundo o Espiritismo, mas a gente acha, eita, virou espírita? Não, não é para virar espírita. Vai apoiá-lo na fé dele. Ele disse que essa obra é uma bandeira sobre a qual todos podem se abrigar, todos religiosos de diversas formas, por mais diferentes que sejam as crenças deles. Por isso que ele diz, pode ter judeu espírita, pode ter muçulmano espírita, pode ter católico espírita, protestante espírita, hindu espírita. Para ele, Kardec, a visão é que ia auxiliar as pessoas nas suas crenças. Aqui dito, porque nunca foi objeto de disputa religiosa. O Espiritismo não era objeto de disputa religiosa. Sempre e por toda parte provocada pelos dogmas. Então, os religiosos dogmáticos é que o provocavam, as disputas. Então, foram excomungando os espíritas, foram tirando e discriminando os espíritas das suas religiões, aí não houve outro jeito. O espiritismo foi se configurando como uma religião institucional, que é hoje o que nós vivemos no Brasil. Sem nenhum demérito, né? Isso é questão histórica, do estudo da ciência da religião.
E ele coloca, porque a maioria das pessoas de seitas religiosas se apegam mais à parte mística do que à moral, que exige o que a moral? Reforma de cada um. Isso é um alerta para nós espíritas. Se nós ficamos muito interessados com o fenômeno da mediunidade, com o fenômeno mediúnico, com o relacionamento com os espíritos, então a gente coloca uma importância muito grande nisso e esquece da parte moral. Então, essa mesma alerta que Kardec, lá em 1863, escrevendo essa obra, publicada em 64, a sua primeira edição, que surgiu com outro nome, né, com imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, eu esqueci lá de falar logo no início, isso é importante, ele publica a 15 de dezembro de 64 com este nome, e o livreiro, o senhor Didier, que era amigo pessoal de Kardec, disse, olha, tá bom esse livro não, da ideia que você está imitando os evangelhos. Aí Kardec resistiu, mas conversou com os espíritos, conversou com o doutor Demeure, e o doutor Demeure disse, não ficou bem não, vou mudar o nome. Coloque a moral do Cristo, segundo o Espiritismo. Kardec não gostou, disse, ô Demeure, vamos conversar com o Espírito de Verdade, que eu gosto dele, porque ele é direto no assunto. Deu uma pancadinha lá no Espírito. E aí o Espírito de Verdade disse, não, estou aqui ao lado dele. Doutor Demeire é uma pessoa excelente, já disse a Kardec que o trato, né, com os espíritos tem que ter. Olha, ele é uma pessoa excelente, mas também acho que ele não deveria ter dado sugestão a você. Ou seja, Demeire se intrometeu naquilo que não era da situação dele. Porque a gente imagina os espíritos como seres superiores, puros. Não. É um pouquinho mais acima da gente, com seus problemas ainda, porque não são puros espíritos. E o Espírito de Verdade, isso ele não deveria ter dito, mas eu vou lhe dar uma sugestão. A moral do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí Kardec também não publicou assim. Ele publicou o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque não é comum acordo, o Kardec não gostou também não do que o Espírito de Verdade. Ele botou, em vez da moral, o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque Kardec talvez não estivesse vendo que quando o Espírito de Verdade disse a moral, que ele estava tratando só da moral, mas ia tratar dos outros. Mas ele achava que já tinha uma ideia, né, que ia tratar de outras coisas, mas terminou só colocando o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é a moral mesmo. Depois ele disse, para os homens em particular, é uma regra de conduta que abranja todas as circunstâncias da vida privada, pública e princípio de todas as relações sociais. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita, ela serve para o nosso dia a dia, minha gente. Não é quando chegamos na casa espírita, não. É uma regra de conduta. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo é o livro de nossa cabeceira. Quando dormir, lê, quando acordar, lê. Para ver o que é que nós fizemos durante o dia e o que vamos fazer no outro. Para a vida privada e pública, ou seja, para a nossa profissão também. Que mais? Já estou concluindo. Para evitar que esses inconvenientes, reunimos nesta obra trechos, aí Kardec dizendo, olha, para evitar qualquer dificuldade, ele reuniu no Evangelho textos que constituem propriamente o código moral da universal, que é a ética cristã, sem distinção de culto. Então, nas citações, ele conservou o que era de utilidade ao desenvolvimento do pensamento humano. E ele seguiu rigorosamente a tradução para o francês de Sacy, aliás, no final do século XVII, escreveu e traduziu a Bíblia para o francês, desencarnou, o irmão dele concluiu. Então, Kardec extrai de lá. Então, se as pessoas pegarem a Bíblia de hoje, pode ser que não bata algumas coisas, não é? Isso é importante. E ele disse que muitas passagens do Evangelho, da Bíblia e dos autores sagrados em geral não é compreensível. E muitas mesmo parecem absurda. Por quê? Porque não existe uma chave que facilite o entendimento original. E ele diz que essa chave está inteirinha no Espiritismo, como se já convencer os que estudaram seriamente o Espiritismo e como ainda melhor se reconhecerá mais tarde. Não é interessante isso? Então, o Espiritismo, Kardec entendia que era a chave para se entender os evangelhos. Que mais? E que o Espiritismo ele se encontra em toda parte, na antiguidade, em todas as épocas da humanidade. Então, Kardec aqui já faz uma separação de doutrina espírita de Espiritismo. Mas, no fim, dá no mesmo, porque ele queria chamar de Espiritismo uma relação com o mundo espiritual. Então, sempre existiu de todas as épocas na humanidade.
Ele diz que, como complementa esse preceito, aos preceitos evangélicos, ele colocou algumas instruções do Espírito que ele escolheu. E algumas foram ditadas em vários países, diferentes médios. Por que é que ele fez isso? Porque Kardec entendia, se ele colocasse mensagem de um único espírito ou de um único médium, poderia sofrer influência pessoal do médium, do meio do qual surgiu a mensagem. Então, Kardec sempre entendia que a diversidade da origem das comunicações, dos princípios, dos espíritos, de diversos locais, era o meio seguro de afirmar que aquele é um princípio verdadeiro, para que não houvesse ninguém privilegiado. Nós temos algumas dificuldades no movimento espírita, né, nacional, que sempre a gente se apoia em um único médium, um único espírito. Temos que ter cuidado, temos que compará-los com os outros médios, as outras mensagens de outros espíritos que nós temos em abundância. Mas é bom fazer, seria interessante fazer um estudo comparativo. Então, o que é que nos diz encerrando o Nazareno? Se me amais e observais os meus mandamentos, não é só amar, né? Mas observar a minha ética, eu rogarei a Deus, ao Pai, que ele vos dará outro defensor de vocês, outro advogado, Paráclito, para que convosco permaneça agora para sempre na face da terra. Ele chamou o Espírito da Verdade, que o mundo não pode acolher ele naquele momento, porque não o vê nem o conhece. Mas hoje nós conhecemos o Espírito da Verdade, que coordenou esses livros fundamentais da doutrina espírita. E com isso, nós encerramos e vamos agradecer aos nossos amigos da União Espírita Maria de Nazaré e rogamos a nossa amiga Maria de Nazaré, que trabalha numa área importantíssima que acolheu os suicidas, aqueles mais deserdados da sociedade, aqueles que nós não oramos para eles, aqueles que são assassinos cruéis ao nosso ponto de vista, mas filhos equivocados no seio de Maria. Que Jesus nos ampare nesta caminhada. Uma boa tarde a todos.